Imagina a seguinte situação: você começa a investir hoje, se esforça todo mês para aportar R$ 1.000 e depois de 10 anos descobre que outro investimento teria colocado mais dinheiro no seu bolso. Você perdeu 10 anos da sua vida investindo nos ativos errados. Essa provavelmente vai ser a triste descoberta de quem não está investindo em fundos imobiliários hoje, porque a última década foi a prova definitiva de que os fundos imobiliários entregam mais retorno do que a renda fixa e do que as ações com menos risco. Fica com a gente até o final do vídeo que vamos te mostrar um comparativo dos retornos do IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários, do Ibovespa, a média do mercado de ações, e do CDI na última década. Meu nome é Thiago Buzzo, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui do Tio Fiz. E aqui é o Matheus, especialista do Tio Fiz. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal para receber toda semana conteúdos novos que te ajudam a aumentar a sua renda passiva no mercado de fundos imobiliários. E antes da gente começar, é importante estabelecer um conceito. Em simulações, a gente sempre deve priorizar janelas de tempo mais longas. Por quê? Porque você não vai começar a investir em fundos imobiliários hoje e parar daqui a 1 ou 2 anos. Você vai investir por um período mais longo, justamente para construir um patrimônio através de aportes constantes e aumentar a sua renda passiva. Então, fazer um comparativo de qual índice rendeu mais no ano de 2022 ou qual índice rendeu mais de 2020 a 2023 não é muito produtivo. Essas janelas são muito curtas. Quando nós queremos comparar a performance de diferentes investimentos, o ideal é que usemos janelas de tempos mais longas mesmo, pelo menos 10 anos. Para esse vídeo, eu peguei a janela mais longa possível. E isso porque o IFIX, que é o índice que representa a média do mercado de fundos imobiliários, foi criado no final de 2010. Então a gente só consegue comparar de 2010 em diante. Do final de 2010 até o final de 2022, que é o último ano completo de retornos que a gente tem para se analisar, o resultado é esse que você está vendo agora na tela. Na linha vermelha nós temos o CDI, que representa o retorno médio da renda fixa. Na linha azul, nós temos o Ibovespa, que representa o retorno médio das ações, e na linha roxa nós temos o IFIX, que representa o retorno médio dos fundos imobiliários. Os outros dois índices que estão na foto são o IDIV e o SMLL11, que são respectivamente dois índices de ações, só que mais nichados. O primeiro é focado em ações que pagam muitos dividendos e o segundo em ações de empresas pequenas, as famosas small caps. Os fundos imobiliários nessa janela de 12 anos venceram também esses dois índices. Você vê que o IFIX entregou uma performance de 186,7%, enquanto o CDI entregou 178,6% e o Ibovespa apenas 58,3%. Em especial, essa performance superior dos fundos imobiliários pode ser creditada aos anos de 2011 e 2012, em que o IFIX teve uma performance acima da média. Se nós fizermos uma análise mês a mês, na janela de 10 anos compreendida entre 2013 e 2022, é perceptível que os fundos imobiliários superaram de forma mais consistente qualquer outra classe de investimentos. Em 53,3% dos meses ao longo desses 10 anos, o IFIX superou o CDI e, consequentemente, os outros índices que tiveram uma média inferior de performance nesse enfrentamento. E a melhor parte é que os fundos imobiliários conseguiram entregar esses retornos com menos risco do que as outras opções da renda variável. Esse retorno superior foi obviamente mais volátil do que a renda fixa, mas consideravelmente menos arriscado do que o retorno das ações. E, estatisticamente falando, a volatilidade dos fundos imobiliários, na média, é equivalente a 1/3 da volatilidade das ações. E você vê que, mesmo assim, eles conseguem entregar retornos médios maiores. E aqui, a gente nem está entrando no mérito da renda passiva, que além de ser mensal, ao contrário da maioria das ações, também é, na média, maior. Quando nós analisamos o dividend yield médio desses índices nos últimos 10 anos, temos um valor de 10,60 ao ano para o IFIX, de 10,1 ao ano para o Ibovespa e de 9,04% ao ano para o IDIV. O CDI não faz sentido nessa comparação, porque renda fixa não paga rendimentos. O que você pode fazer é uma comparação entre o dividend yield do IFIX e dos juros do Tesouro IPCA+, que nesse caso os fundos imobiliários também ganham. Eles ganham historicamente nas duas pontas. Eles entregam uma valorização maior e possuem uma média de distribuição de rendimentos superior, além de ser mensal, o que traz uma previsibilidade muito interessante, sendo que o Ibovespa ele não paga isso nas ações. O mesmo acontece historicamente nos Estados Unidos, e lá é uma análise bem interessante de ser feito, porque nós temos uma janela de tempo ainda maior do que a brasileira. No comparativo entre os REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, com o S&P 500, que é o equivalente ao americano, ao nosso Ibovespa, os REITs também ganham de lavada. Esse, na minha opinião, é um dos argumentos mais fortes que existe para se investir nos fundos imobiliários no médio e longo prazo. Você provavelmente conhece a história de parentes ou amigos que enriqueceram comprando um apartamento
ou investindo em imóveis. Os fundos imobiliários são excelentes veículos para conseguir se expor a esse mercado imobiliário, e os dados históricos que nós temos comprovam isso, principalmente ao nível de Brasil, como eu te mostrei também ao nível dos Estados Unidos e também ao nível mundial. Não faz sentido você investir tudo em renda fixa ou tudo em ações, e negligenciar os fundos imobiliários quando todos os dados que nós temos mostram que os fundos imobiliários conseguem entregar mais retorno com menos risco. Você precisa de fundos imobiliários na sua carteira. Eles são a base na minha carteira. É o que nós defendemos aqui no Tio Fis. E devem, pelo menos, servir como uma diversificação poderosa para a sua carteira de investimentos. Se você não quer daqui a 10 anos olhar para trás e se arrepender, como eu narrei para você no começo do vídeo, você não pode deixar os fundos imobiliários de lado. Manda esse vídeo para o seu amigo que precisa conhecer esses dados e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. A nossa missão é te ajudar a investir nos melhores fundos imobiliários do mercado, para manter a segurança do seu investimento e ao mesmo tempo conseguir aumentar a sua renda passiva de forma consistente mês a mês. Forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.